Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do centésimo septuagésimo sexto dia, seguindo com a leitura do livro de Jeremias. Então, iniciaremos o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 28. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 ao 23. Salmo 75, versículos 1 ao 10, e Provérbios, capítulo 24, versículos 17 ao 20. Amados, hoje iniciaremos a leitura do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que foi escrito por volta de 626 a.C. e durou até depois da destruição de Jerusalém, em 586 a.C. Esse livro foi escrito em Jerusalém e Judá, e Jeremias, o profeta chorão, não por fraqueza, mas por profunda compaixão pelo povo, foi chamado ainda jovem e enfrentou enorme rejeição. Sua missão era denunciar o pecado, clamar por arrependimento e alertar sobre o juízo iminente. Jeremias foi perseguido, espancado, preso e jogado em uma cisterna. Viu sua nação cair diante da Babilônia e profetizou sem ser ouvido. Foi rejeitado pelo seu povo, mas foi fiel até o fim. Então, hoje iniciaremos a leitura do livro de Jeremias, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 28. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina no norte para cá. Então o Senhor disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim,
Eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça os pais de vocês acharam em mim para se afastarem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que trataram da lei não se conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Porque então veio a ser presa dos outros. Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos, porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Como é que você pode dizer: não estou manchada, nem fui atrás dos Balaíns?
Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Evite andar por aí com pés descalços, e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas na hora da angústia dizem, levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Filipenses capítulo 4, versículos 1 ao 33. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há em algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Somente porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito da conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. O nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos de Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Salmo 75, versículos 1 ao 10. Ao mestre de cantos, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores a Deus de Jacó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Provérbios capítulo 24, versículos 17 ao 20. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará.